Será que podemos dizer que acabou o sonho corintiano do bicampeonato da Libertadores? Acho uma pergunta sincera que eu faço será que o corintiano, até o mais racional, até o mais fanático, baseando nessa campanha do Corinthians, ficou crente que o Corinthians ia ser campeão? Até onde o Corinthians iria? Pegaram passagem de fase como conquistas heróicas, históricas, a passagem da fase de grupos para o mata-mata como algo heróico, passado umas oitavas de final da forma que passou, algo heróico. Mas se você pegar números, você pegar resultados, você pegar produtividade, bola rolando, você corintiano, e também serve também para os não corintianos, achava que o Corinthians podia pleitear o título, o seu segundo título de Libertadores na história? Não. Acredito que não. Tem a dose de torcida, tem a dose de fanatismo, mas também tem que ter o pingo de racionalidade. Saber onde o Corinthians está, onde o Corinthians pisa. Não é somente aquela historinha, aquele chavão que a camisa joga sozinha, a torcida que leva o time. Não. Se não tiver peças, se não tiver jogadores. E acima de tudo, se não tiver time, porque jogadores o Corinthians tem. Eu vou até, em seguida também, falar a relação só dos grandes jogadores corintianos. Porque, por mais que tenha um discurso vitimista, esse Corinthians não é coitadinho, não. Perdeu pro grande Flamengo. Sim, pro grande Flamengo. Perdeu o Itaquera, perdeu no Maracanã. O Corinthians está eliminado. Mas o Corinthians não é coitadinho, coisa nenhuma. Não, não é. E se o Corinthians acontecesse um milagre e passasse de fase contra o Flamengo, iam querer transformar como uma conquista heróica. Sim, o corintiano estipula ou até faz os seus feitos, heróicos ou não, da forma que quiser. Mas o que eu falo é exatamente isso. Não é um pouco de fantasia ou querer macular, querer esconder ou jogar para debaixo do tapete os erros, que não são poucos, da gestão. Porque para formar time não é somente chegar e trazer jogadores. A diretoria, o que lhe coube como dever ou direito, trouxe os jogadores. Trouxe uma comissão técnica também, né? O Corinthians, em vista antes do trabalho de Vitor Pereira, o Corinthians tinha um tipo de trabalho, hoje tem outro. Houve-se uma evolução, houve-se uma melhora, mas de nenhuma forma, esse não é o Corinthians. O Corinthians que é o Corinthians protagonista, o Corinthians vencedor. E essa Libertadores ficou bem, mas bem claro isso. Que o Corinthians pareceu muito tem a história do elefante em cima da árvore. Não sabe, a gente não sabe como é que chegou lá em cima, mas uma hora vai cair. E esse foi o Corinthians. O Corinthians nessa Libertadores foi o elefante em cima da árvore. Esteve lá em cima, passou de fase, passou de oitavas para as quartas, que desde o título corintiano em 2012 isso não acontecia. Só como o elefante caiu da árvore, o Corinthians foi eliminado, né? Mas fazer isso como coitadismo, o Corinthians já ia, não. Tinha peças para produzir mais, mesmo que perdesse, que fosse eliminado pelo Flamengo como foi. Mas poderia, e deveria, e tem que ser cobrado como tal. Porque se fosse outros times brasileiros eliminados, iam colocar investimento, iam colocar jogadores que se esconderam e não participaram. Então acho que tem que ser, não houve exageros, mas tem que saber de quem é a culpa, ou de quem são a culpa, né? Eu acho que é muito difícil você colocar a culpa ou em tal jogador, ou no técnico, ou no dirigente.
Corinthians quando ganha, são todos. Quando perde, acredito que também tem que ser a culpa para todos. Não somente aquele que você não gosta. Né? Mas nesse Corinthians eliminado, temos coisas a se falar. Mas também vou falar do Flamengo também, né? Porque para ter um time derrotado, tem que ter tido um time vencedor. Flamengo, que nesse confronto, para mim, eu falo, teve a primeira partida em Itaquera, que ganhou de 2-0. Jogou muito bem, mais do que a média do que estava. Esse novo Flamengo do Dorival Júnior amplamente dominou, sufocou o Corinthians. E o 2-0 foi muito pouco, em vista do que o Flamengo produziu. A partida veio pro Maracanã. O Flamengo ganha somente de 1-0. No agregado, 3-0. Mas a transmissão que eu vi, eu acompanhei o jogo pelo SBT. As duas análises assim, eu não concordei. Falando que o Flamengo jogou, o Flamengo está muito bem, né? Nesse confronto o Flamengo com o Dorival Júnior joga-se muito bem. Eu não vejo esse Flamengo tudo isso. Tem peças, dominou. Fez o simples. O Flamengo é muito melhor do que o Corinthians, eliminou o Corinthians. Eu não vejo esse futebol todo. O que não faz o Flamengo não ser um favorito. Até chegar à final e chegar ao título também, por que não? Outra coisa que eu também não concordo, assim como o Flamengo jogando muito bem, eu não vi toda essa bola contra o Corinthians também não. Teve momentos da primeira partida em Itaquera. Essa do Maracanã, eu não vi esse baile todo não. Teve um momento pré e pós gol do Flamengo, o gol do Pedro, né? O do 1-0. O Flamengo se sobressaiu, né? O Corinthians deu aquele baque, né? Até depois teve a expulsão também do Bruno Mendes. Mas eu não vi o Flamengo tão dominante e o Corinthians que foi valente, um Corinthians que acho que a narrativa que os comentaristas, até o narrador do SBT falou, né, é o tal que caiu, mas caiu de pé. Não, eu não vi. É o tal que eu não quero fazer o discurso do Corinthians vitimista. Perdemos que o Flamengo é muito melhor. Sim, mas desde o início todo mundo já sabia disso. O Flamengo é muito melhor do que o Corinthians. Mas o Corinthians tinha que jogar bola. E tem peças para tal. Mesmo que não passe. Não jogou bola contra um Boca Juniors. Um fraco Boca Juniors. Em vista do que já foi um Boca Juniors. Passou. Todo mundo tratou como fosse uma conquista heróica, somente uma passagem de fase, meu Deus, de uma oitava para umas quartas, meu Deus, que fato histórico. Acho que isso iludiu muitos corintianos dentro da equipe também. Se botasse um pouco mais os pezinhos no chão, falar, calma, não fizemos nada contra o Boca. Pode dizer que por erros do Benedetto, o Corinthians se classificou, o Boca foi eliminado, e isso inflou o ego do corintiano. Dá para ir contra o Flamengo? Não, não dá. Não dá. E eu ainda falo, não dá contra esse Flamengo que não é nem sombra do que foi o Flamengo de Jorge Jesus, 2019. Esse do Dorival é diferente. Existe a intensidade porque o Flamengo está voltando a carga, contratar novos jogadores, mas não é aquele Flamengo incessante, intenso, sufocante. É um bom Flamengo sim. Quando você tem Arrascaeta, você tem Arturo Vidal, quando você tem Gabigol, Pedro, quando você tem todo esse leque de opções, o time naturalmente vai render bem. Porque, como há anos, o Flamengo está rendendo bem, ganhando ou perdendo títulos. No detalhe, ou na bola que não entra, mas o Flamengo hoje é protagonista no cenário nacional, internacional também. Né? O nome do Flamengo hoje é falado sim. O nome do Corinthians, sinceramente, em Libertadores, não sei se esse é um campeonato que foi feito por corintiano. Corintiano, com razão, se vangloria pelo título de 2012, que foi a campanha heróica do ano de 2012, a forma que passou pelo Vasco, pelo Santos, pelo Boca, foi pro Mundial, ganhou do Chelsea. Tudo isso está na história. Ninguém vai mexer na história do Corinthians. Mas hoje, você corintiano, você quer somente viver de história? Que
por se tratar de Corinthians, a história já está escrita e a história tem que ser escrita, continuar sendo escrita. Senão o Corinthians para no tempo. O Corinthians vira o que hoje é um São Paulo, com um passado grandioso. Mas hoje falta até argumentos para poder o São Paulo não querer debater alguma coisa. É só querer zoar adversário ou lembrar do passado, porque hoje é um time muito aquém. Então acho que é isso que falta. Ser mais Corinthians, não só no discurso, mas nas ações. E não se contentar, e não se fazer de coitadismo. Então, mas acho que esse é o Corinthians que tem que ser, e não ser esse Corinthians que vimos na Libertadores. Que feitos simples se tornaram feitos heróicos. E dizendo tudo isso aí por quê? Investimento do Corinthians. Eu falei que ia citar sobre os jogadores, eu marquei alguns nomes de jogadores do Corinthians. Como você pode falar que um time desse não faria frente ao Flamengo? Fazer frente, não vou dizer nem eliminar o Flamengo, mas jogar bola. Que o Corinthians também não jogou em 2 partidas. O Corinthians não jogou bola nessa Libertadores. Teve lapsos, momentos, mas não teve futebol para isso. Uma equipe que tem Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, Balbuena, Cássio, Maicon, Fagner, Juliano. Não vou nem falar Paulinho, que já tem um bom tempo que ele se machucou. Mas se botar na conta de quem ganha muito, Paulinho também tá. E aí? Luan, que agora vai pro Santos. Ele vai ganhar uma bala, mas jogando pelo Santos. Imagina qualquer time desse, qualquer outro time com a folha dessa, com esses jogadores. E aí, Roger Guedes? Gosta de falar bastante, várias postagens em redes sociais. Vamos menosprezar os outros rivais. Eu já falei desde sempre, Roger Guedes é jogador de jogos pontuais. Faz um golzinho aqui, faz um golzinho ali. Mas no transcorrer de uma campanha, ele não é útil. O corintiano, quando ele veio, agora sim, trouxemos o ex-palmeirense que aqui vai jogar, porque aqui é Corinthians, aqui vai dar certo. Eu acho que ele ainda não estreou. Não, sim, ele estreou sim. Na estreia dele contra o Palmeiras, efetivamente, fez gol em Itaquera, aquele alvoroço e sumiu. Balbuena não é o mesmo Balbuena da outra passagem, errando sucessivamente, escorregando, perdendo o time de bola. Quem tem que se elogiar por atitude? Um Fagner jogando bem. Eu falei mal de outros, falar bem de um Fagner que está jogando bem. Cássio, não tem nem o que falar sobre o Cássio. Porque se não fosse Cássio, o Corinthians não teria nem passado de fase. Teria perdido os 2 jogos contra o Always Ready. Isso sim é vergonha. Todo mundo ficou brincando, zoando o Palmeiras. Palmeiras faz 8 porque era no campeão boliviano. O Corinthians em 2 jogos não conseguiu ganhar do vice-campeão boliviano. Isso é uma boa campanha, corintiano? Acredito que não. Né? Com todos esses jogadores, o Corinthians não apresenta nada. E repito, não falo nem em eliminar um Flamengo, mas jogar bola. E o Corinthians também não jogou. O Flamengo, nitidamente, nos 2 jogos, tirando o pé, não massacrou o Corinthians. Tinha time para tal. Como também o Corinthians tinha time para não levar massacre, mas também produzir um pouco mais. Então ficou um time que tira o pé e outro time que não tem competência a produzir. Traduzindo, 3-0 no agregado, 2-0, 1-0. E o Corinthians passa 2 confrontos sem fazer gols. Oitava de final, 2 confrontos, não faz gol, ganha nos pênaltis. Com o Benedetto mandando a bola na lua. Tá tudo bem, corintiano? Tá tudo legal? Vamos falar campanha corintiana nessa Libertadores? Corintiano que veio feliz. Porque não pegou mais fase de pré-Libertadores, que era o terror corintiano. Putz, se a gente pegar um Guarani do Paraguai, estamos ferrados. Não, o Corinthians fez melhor. O Corinthians está na fase de grupos. Beleza? Um grupo que tinha Deportivo Cali, tinha Always Ready e tinha o temido, outrora, Boca Juniors.
Começa a saga corintiana. A Bolívia contra o Always Ready. 2-0 Always Ready. Não, mas é na altitude. Estamos começando agora. Mas calma. O Corinthians vai dar certo. Foi 2-0 lá, mas acontece. O São Paulo já perdeu para um binacional. E não, isso acontece. Não, isso aí passa. O Corinthians veio para Itaquera. Segundo jogo da fase de grupos. 1-0 contra o Deportivo Cali. Na raça. Isso que é Corinthians. Agora vai. 3 pontos. Segundo jogo. Contra o Boca. Partida difícil, hein? Mas o Corinthians vai lá e ganha de 2-0. Mas que maravilha, né? Agora embalou. O Deportivo Cali. Aquela derrota para o Israel não foi nada. 2-0 em Itaquera. Retorno da fase de grupos. O Corinthians vai para Cali, na Colômbia, e empata em 0-0. Partida fora de casa, complicado, 0-0. De novo, o Corinthians não jogou nada, 0-0 fora de casa. Vai para Bomboneira o Corinthians na quinta, penúltima rodada da fase de grupos, 1-1. O Boca horrendo, o Corinthians o mesmo, não fazendo nada, 1-1 de bom tamanho. Para fechar, o Corinthians só depende dele para poder classificar. É só ganhar que o Corinthians é primeiro do grupo. Não ganha, empata com o Always Ready. Repito, vice-campeão boliviano. Sim, o Palmeiras ganhou de 8-1 do campeão boliviano, que não é nada. Independiente Petroleiro é um nada. E o Palmeiras enfiou 8. Enfiou 4 na altitude, enfiou 8 aqui, 12 no agregado. O Corinthians perde na Bolívia, sim. E o Corinthians empata em Itaquera em 1-1 e tomando pressão, quase tomando 2-1 e quase que o Corinthians cai fora. Quem ia se classificar era o Always Ready. Pra você ver, olha o tamanho da coisa que o Corinthians ia fazer. Eu falo, Corinthians, tá tudo bem? Tá tudo legal? O finalzinho da partida só estava dando Always Ready, vice-campeão boliviano, empatou. Mas calma, classificou. Agora vamos começar do zero. Vai pegar de novo quem? Boca Juniors, que passou em primeiro, Corinthians passou em segundo. Jogos, Bomboneira e Itaquera. Os dois jogos, não vou nem me alongar, 0-0 os dois. Futebol pobre, paupérrimo, sem nenhum conteúdo. 0-0, 0-0. Vai para os pênaltis. Corinthians 6-5. Meu Deus do céu. Eu moro na Zona Leste. Reduto muito mais que corintiano. Eu acho que os fogos que guardaram do Natal e do Novo soltaram. Meu Deus. É campeão. Não, chupa porcada e que não sei o que. Esse jogo eu escutei pra caramba. Caramba, já é a final da Libertadores? Eu pensei que era o replay da Libertadores de 2012, quando tinha sido campeão. Não, foi a Libertadores atual, ganhou nos pênaltis. 0-0, 0-0, não jogou nada. Mais um jogo, não jogou nada. Tá tudo bem? Beleza? Tranquilo? Beleza, teve muita festa. E tem que ter mesmo. Classificou, festa, vai Corinthians e é nóis. Beleza. Corinthians passa de fase desde 2012, quando foi campeão. Foi até a final e foi campeão. Não passava. E antes desse 2012, o Corinthians foi campeão em 2012 e depois disso sempre caía nas oitavas. Quando chegava nas oitavas, né? É o tal do elefante que está em cima da árvore. Como é que ele fez para estar lá em cima? Eu não sei. Mas que ele vai cair, vai. E o Corinthians vai para as quartas. Flamengo. Eita. Tinha aquela ala corintiana que dava pra passar, porque aqui é Corinthians, a camisa joga sozinha. E tem aqui tinha a ala pessimista, vamos tomar 2 surras. Nenhuma coisa e nem outra não aconteceu. O Corinthians não passou porque aqui é Corinthians e a camisa joga sozinha, que a torcida que tem um time é um time que tem a torcida, que é a torcida que leva o time onde nós apoia, ganhando ou perdendo, nós vivemos de Corinthians. Não aconteceu. O Flamengo massacrou? Também não. Em dentro de Itaquera, 2-0. Só deu o Flamengo. O Corinthians não jogou. Em Itaquera. Não estou falando Marte, Júpiter, Urano, Saturno. Falei Itaquera. E o Corinthians não jogou.
Aí criou-se aquela narrativa do milagre, que vai dar, não sei o que. Não deu. 1-0, gol do Pedro, e o Corinthians está eliminado. Sim, acabou a epopeia corintiana. Seria a remontada, seria a volta do grande Corinthians, que até então não tinha sido grande nessa Libertadores. Aí eu já vi relatos de corintiano. E o que aconteceu em 2012 foi só um lapso que se torneio para corintiano. Outros falam que incompetência da diretoria que trouxe jogadores, e a comissão técnica que não fez jogar. Já está um bom tempo, já deve ser desde março, desde abril, que essa comissão com o Vitor Pereira já está presente. E aí? Quando é que vão começar a cobrar o senhor Vitor Pereira? Que por muito menos, Palmeiras, quando... Eu lembro, isso eu não esqueço. Palmeiras, apesar de ser bicampeão de Libertadores, ganhando títulos, jogando bem, né? Não maravilhoso, no futebol vistoso, não, jogando bem, tendo padrão. Palmeiras bem no sentido de ter padrão. Palmeiras foi eliminado por CRB, perdeu Supercopa do Brasil para o Flamengo, perdeu Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. Esse Abel Ferreira é um pardal, inventa, professor Pardal, inventa demais. E alguém vai questionar Vitor Pereira, pelas invencionices dele? Yuri Alberto, de ponta, Roger Guedes, centroavante, sendo que o mínimo que tinha que ser era o contrário. Estranho. Ainda espero muito por essas críticas que não sei se vão vir, né? A dona imprensa, né? Gosta muito de dizer que Abel não presta. Abel tá indo, caminhando. Mas não sei até também aonde vai também, né? Ele já andou muito, já conquistou muito pelo Palmeiras. Isso eu agradeço imensamente. Mas deveria ter um pouco mais de cobrança também em cima de Vitor Pereira, assim. Porque precisa, pelo time que tem. Quando eu falei essa listagem de Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, Balbuena, Cássio, Maicon, Fagner, Juliano. Pode botar Paulinho também nessa conversa também, né? Pode botar Luan também nessa conversa também, né? Tudo 800, 900, 1 milhão, 1 milhão e 200 e não joga. Então, pelo menos vamos ser justos nas críticas, né? Se o Palmeiras cair fora contra um Atlético Mineiro, vai ter cobrança. Por que não tem? Porque trata com coitadismo, né? Acho que esse é o ponto. Então é isso. Acabou. Acabou, Corinthians. Acabou. Fica pro ano que vem. A próxima Libertadores. Acredito que o Corinthians estará. Porque tem um time com peças boas. O Corinthians não tem um time. Quando eu falo concepção de time, é um time que joga. Minimamente que joga. O Corinthians não joga. O Palmeiras pode vir a perder jogos, perder campeonatos. Mas você vê uma forma, um esqueleto de um time, um esboço de um time. O Corinthians é um rabisco. O Corinthians é um rascunho. Até onde? Vamos com as narrativas de passagem de fases heróicas e começar a cobrar quem tem que ser cobrado, né? Vocês gostam de jogadores festivos? Vocês preferem quem? Aquele que decide em campo ou que fica zoando em rede social? É bom pensar, corintiano. Sábado agora vamos ter derby. Vai ter vídeo também. Amanhã vai ter vídeo que eu vou colocar. Vai ser o pós-jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas sexta para sábado vai ter vídeo sim também. O pré-jogo Corinthians e Palmeiras. Vai ter um bom o que se falar. Porque o Corinthians juntando os cacos vai também ter o Palmeiras também classificado ou não. Vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. Mas vai dar muito pano para manga. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa para poder se discutir. Que Corinthians vai estar em campo? Que Palmeiras vai estar em campo? Isso é bom saber. Que tipo de Corinthians vai estar em campo? Isso eu quero ver. Nós queremos ver.